Só compartilhar aqui a apresentação. Tá conseguindo ver? Sim. Tá dando para... Sheila, Vanessa, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Pronto, vamos lá conversando, né? Começar. As principais dificuldades no enfrentamento do isolamento social. Como reinventar o cotidiano preservando a saúde mental, certo? Momento que será conduzido por mim, pela Sheila, como a gente já falou inicialmente, certo? E aí, a gente traz aqui para vocês a questão do Covid-19, né? O que é o Covid-19? Ele é uma, né, que vem assustando a gente, assim, vem assustando todo mundo, né, devido à forma com que ele apareceu, devido à gravidade com que ele vem tomando conta do mundo, né, que ele vem afetando as pessoas, da infectividade, a auto-infectividade que ele vem ocasionando, e de tudo que ele vem fazendo com a gente, né, fazendo com que a gente mude a nossa rotina, mude nossos hábitos, em virtude desse vírus que chegou assim de uma forma tão repentina, assustando todo mundo, certo? Ele é um vírus que ele começou lá na China, como todo mundo sabe, e foi se espalhando pelos outros países, certo? Foi se espalhando por os outros países, e hoje a gente pode dizer que a gente tem o coronavírus, né, que a doença Covid em todas as cidades do mundo, certo? O Covid-19, ele apresenta-se de diversas formas, certo? E hoje a gente também já pode perceber que as formas de se apresentar depende muito da região onde a pessoa está. Os sintomas mais comuns dessas doenças, ela é caracterizada como uma síndrome gripal, certo? Sendo os sintomas mais comuns a febre, a tosse e o cansaço. E os sintomas menos comuns são as dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés, certo? Aqui em Fortaleza, no Maracanã, no Brasil, certo? Na região assim, mais próxima da gente, a gente tem visto que essa doença ela tem se manifestado mais na forma de tosse seca, febre e diarreia, certo? São os sintomas mais comuns que a gente tem identificado dentro daquelas pessoas que se apresentam com a doença, com o Covid-19. A erupção cutânea, ela vem apresentar-se mais nas crianças, principalmente nos recém-nascidos, certo? E a questão da conjuntivite, mais nos adultos jovens. E aí a gente vê, né, que o momento que a gente está passando é esse momento de pandemia, que é uma palavra assim, um pouco diferente ainda para algumas pessoas, mas aí a gente traz um conceito para a gente lembrar, né, o que é essa pandemia. De acordo com a OMS, uma pandemia é essa disseminação mundial que está acontecendo no momento de uma doença nova. Esse termo ele é utilizado quando acontece uma epidemia que se espalha em diferentes continentes, com essa transmissão, né, que está acontecendo agora no momento, que é de pessoa para pessoa. E aí, diante da pandemia, algumas medidas devem ser tomadas, né? E uma dessas medidas, que é o que a gente está vivenciando, né, assim, meio que de uma forma meio que obrigada, mas também como forma da gente estar se protegendo, da gente poder proteger as pessoas que estão próximas a gente, é a questão do isolamento social, que foi aquele responsável pela mudança de tantas rotinas,
pela suspensão das aulas, pela suspensão dos trabalhos, dos empregos, a questão dos empregos, dos trabalhos remotos, home office, para evitar que as pessoas se aglomerassem, para evitar a transmissão e a disseminação desse vírus, certo? E aí, o que é que a gente entende como isolamento social? O isolamento social, ele é um ato voluntário ou involuntário de manter-se isolado do convívio com outros indivíduos ou com a sociedade, certo? O isolamento, ele é involuntário, o isolamento social ele é involuntário, ele pode ocorrer por diversas questões, dentre as quais estão as questões sanitárias, que é exatamente essa situação que a gente está vivendo, né? Quando há uma epidemia que obriga com que todos os indivíduos isolem-se para que não o alastramento da doença, certo? E o isolamento voluntário seria aquele isolamento no qual as pessoas, vendo a situação, tendo consciência da situação que o nosso país vive, da situação que a nossa cidade vive, está passando, a pessoa opta por vontade própria de se recolher, de estar dentro de casa, de estar afastado de outras pessoas, né, buscando o bem-estar social de todo mundo e a saúde de todo mundo, né, evitando também que este vírus possa estar se alastrando e contaminando mais pessoas. Isso. E aí, diante desse isolamento social que a gente está vivenciando, a gente já está ciente que a gente está passando pelo momento de flexibilização, né? Nosso município, ele se dividiu em etapas, como muitos dos estados do nosso país, e esse processo de flexibilização está dividido em algumas etapas, que não coincidem com alguns outros municípios. Não significa que porque Fortaleza está numa determinada etapa, os municípios da região metropolitana ou municípios mais distantes, eles precisem necessariamente estar na mesma etapa da flexibilização. E o que é essa flexibilização, né? É tornar mais flexível aquelas medidas mais rígidas que foram impostas no início. É como se fosse um abrandamento daquele rigor, daquele ato severo que foi imposto no início, com alguns objetivos, né? E no caso, esse processo que a gente está passando de flexibilização, a gente percebe muito o quanto ele tem afetado a população e o quanto a falta de entendimento do que ele significa pode causar danos mais severos e até a presença, né, uma surpresa aí de alguns outros picos que a doença pode ter. E aí a gente se pergunta, né, Leandra? Por que respeitar esse isolamento? Por que que eu tenho que ficar em casa? Por que que eu tenho que respeitar essas etapas da flexibilização? Se ainda não é para o comércio abrir, por que que eu fui para o comércio? Se não é ainda para um restaurante abrir em turno integral? Se eu realmente tenho a necessidade de ir confraternizar naquele ambiente, né? Se realmente é necessário aquilo, a gente se pergunta por que respeitar esse isolamento. E vocês podem interagir, viu? Se tiverem algumas ideias aí, podem falar. Pois é, e aí a gente chega naquela parte, né? Talvez, para quem não está vivendo de perto essa situação, seja até um pouquinho mais difícil de compreender, né? De compreender o que o governo está fazendo, de compreender o que todas as cidades do mundo estão fazendo, de fechar o comércio, de proibir os espaços públicos, né? Mas para a gente que trabalha na saúde, que está vivendo diariamente com a situação, vendo as pessoas adoecerem, vendo as pessoas chegarem no hospital, nos hospitais, nos postos de saúde, vendo as pessoas agravando por causa desse vírus ainda tão desconhecido, que se manifesta em uma pessoa de uma forma e em uma outra pessoa já se manifesta de uma forma tão diferente. Em algumas pessoas vem com sintomas leves, outras pessoas com sintomas tão graves, levando até a morte, né? E aí é difícil de quem só escuta na televisão de entender a real situação que é o nosso país, que a nossa cidade está vivendo.
E aí, muitas vezes, a gente chega a se questionar, dizer assim, né? Até que ponto vale a pena, por eu não saber a real situação que a nossa cidade está vivendo, até que ponto vale a pena eu quebrar essas regras impostas, eu sair desse isolamento e me aproveitar dessa flexibilização, certo? Como forma de fuga. Verdade, verdade. Às vezes a gente usa até mesmo como desculpa, né? Para quebrar, a gente usa principalmente o envolvimento psicológico, para quebrar o que tá posto, como forma de desculpa mesmo, para fugir do que se tem feito como um padrão ultimamente. Porque quando a gente sai nas ruas, hoje em dia, supermercados, no comércio mesmo, lojas, eu ainda não sei porque ainda não fui, mas assim, quando eu preciso ir em supermercado, que a gente vê, que a gente conversa com as pessoas, até mesmo nos postos de saúde, quando a gente conversa com as pessoas, que não são pessoas que estão procurando atendimento por estar gripal, por estar doente, que a gente pergunta o que é que você veio fazer aqui? Por que você não está em casa? E as pessoas respondem, eu não aguento mais ficar em casa, ficando doido dentro de casa. Eu preciso sair. Se o único canto que eu posso sair é vir aqui no posto de saúde, eu venho para poder respirar um pouquinho, para poder sair de casa. Mas será que vale a pena esse sair um pouquinho para não ficar doido de casa, dentro de casa e correr o risco de estar se contaminando, de pegar uma doença que pode vir a se agravar, de levar para quem está dentro de casa? E esse processo de flexibilização, né, desculpa, Leandro, esse processo de flexibilização, a pessoa não compreende muito esse processo. O número de pessoas tem aumentado mais ainda nas unidades, mesmo elas não tendo mais sintomas gripais, e com essa justificativa de que realmente é uma fuga, ou então, não, porque faz muito tempo que eu não tenho uma consulta de rotina e eu quero ter, eles têm feito muito isso com a justificativa que já pegaram o Covid e que já estão assintomáticos, ou então porque não teve, foi leve, não teve sintoma nenhum, ou ainda até mesmo porque todo mundo da casa já pegou. Então, eles acreditam que pelo fato deles terem já, né, contraído a doença, eles não vão mais disseminá-las de nenhuma forma. Sendo que eles podem sim continuar levando na vestimenta, nas mãos, nos calçados, nos acessórios, que muitas vezes nas bolsas que eles levam até a unidade. Então, assim, eles continuam disseminando a doença. E a gente vê, né, a flexibilização. Por que flexibilizar? Para reduzir os impactos da pandemia, por que começou a flexibilização? Porque diminuiu o pico de incidência, os números de mortes eles reduziram, os grupos de riscos eles estão menos vulneráveis agora, a curva está achatando, ou não seriam esses motivos para que a gente continue em isolamento, para quem pode estar em casa, continuar em casa, se isolando, protegendo aquelas pessoas que são mais vulneráveis, como as crianças, as gestantes, as puérperas, os idosos, pessoas com comorbidades, hipertensão, diabetes. Por que respeitar esse isolamento? Até porque ainda não passou, né? Não passou os dados normalmente. Eles não são tão fidedignos, porque eles não são atualizados na mesma hora. Os dados, a gente sabe que as notificações, os óbitos, os pacientes que testaram positivo, eles não são notificados de imediato, muitas vezes, e aí acaba que os números, eles não elevam drasticamente, repentinamente. Né? Então, isso tem enganado muito as pessoas. E também, muitas pessoas até argumentam, falam, né, que o que está acontecendo também
é que não estão mais assistindo o noticiário, porque cansaram de ver todas aquelas notícias repetidas, ou então o que é muito triste, mas que até mesmo já surgiu na mídia, é a pessoa já se acomodou com aquela notícia, já não espanta mais aquele número alto, o quadro já não espanta mais, é como se tivesse se tornado em tão pouco tempo, uma doença tão severa, em tão pouco tempo tivesse se tornado um pouco comum no meio onde a gente vive, né? E aí, essa visão das pessoas de se tornar uma coisa comum, porque a gente precisa voltar à nossa vida ao normal. Eu não peguei até agora, eu não vou pegar mais. Isso vem assustando um pouquinho a gente, né? Principalmente nós que trabalhamos na saúde. Por quê? Porque a gente vê que todo dia surge algo novo dessa doença na mídia, porque é uma doença nova, é uma doença que a gente não conhece, é uma doença que os cientistas ainda não conhecem, é uma doença que ela está sendo descoberta. Então, a que ponto a gente pode acreditar que o que a gente viu hoje é verdade? A gente já aí no começo, as pessoas diziam, quem já pegou Covid vai criar anticorpos, pronto, tá imune, não vai pegar mais. E hoje a gente já vê estudos que trazem que os anticorpos do coronavírus, eles só têm eficácia por 3 meses, depois eles são destruídos, ou seja, a pessoa está vulnerável de novo a pegar, a se contaminar de novo. E dizem estudos que, em caso de reinfecção, essa doença ela apresenta-se de forma mais grave. A gente já vê estudos dizendo que pessoas que se contaminaram apresentaram IgM reagente, não desenvolveram IgG, ou seja, não criaram anticorpos contra a doença. Se infectaram, apresentaram sintomas, estiveram doentes, mas o organismo não criou anticorpos, não criou proteção contra aquela doença. Certo? Então, a gente pergunta de novo, até que ponto vale a gente correr o risco de achar que porque não pegou, de achar que porque as coisas estão se acalmando, de achar que os hospitais já não estão mais superlotados, até que ponto vale a gente correr o risco? Até que ponto vale a pena a gente correr o risco de estar se infectando por não querer usar máscara, porque a máscara incomoda, porque eu não consigo respirar direito com a máscara, porque eu não posso deixar de ir para a minha academia fazer um exercício, porque eu não posso deixar de ir para a praia. E aí, será que quando a gente pensa em fazer isso, eu sou uma pessoa jovem, eu sou saudável, eu gosto de ir à praia, eu não peguei a doença, não sou grupo de risco, não tenho nenhuma comorbidade, aí eu vou à praia, e na praia eu acabo esbarrando com uma pessoa que eu nem conheço, que estava ali perto, que de repente está contaminada, e acabo me contaminando, e aí eu não apresento nenhum sintoma, vou para casa, vou na casa do meu pai, da minha mãe, e acabo levando esse vírus, contaminando, e por eles serem mais idosos, mais vulneráveis, apresentar uma comorbidade, acabam se infectando, apresentando uma forma mais grave da doença. E aí, será que valeu a pena eu quebrar esse isolamento, porque está acontecendo uma flexibilidade, de repente está levando essa doença para dentro de casa, levando essa doença, colocando em risco uma pessoa mais vulnerável do que eu? Sem falar que normalmente o desfecho, a gente, claro, prioriza o grupo de risco, quem tem comorbidade, as gestantes, idosos, mas a gente tem visto cada vez mais que o desfecho de pessoas jovens, saudáveis, praticantes de atividade física, cada vez mais o desfecho do quadro clínico deles tem sido cada vez pior. Ou então até mesmo sequela. A gente pega pessoas que não, sem olfato, sem paladar, por 45 dias, por 60 dias, por 90 dias. Pessoas com irritação na garganta, né, que vem no processo de melhora, mas aí acabou que não se recuperou totalmente, com 60 dias. Então, querendo ou não, é um sintoma que ele passa muito tempo na vida das pessoas. Normalmente, ele se arrasta. Tem pessoas que arrastam uma sintomatologia por até 6 meses. E será que realmente o próximo que está ali, apesar dele não ter comorbidade nenhuma, é interessante você arriscar, né, se contaminar
para passar esse período todo com sintomas que não são agradáveis, a dor no corpo, ele impossibilita de você realizar suas atividades que você realizava no seu cotidiano, atividades de trabalho, de lazer, de qualquer tipo de interação. Será que realmente vale a pena você abrir mão disso por um momento, né? Por um momento que normalmente é único. Que 2, 4, 3 dias depois, você vem a manifestar o início do sintoma. E em relação a isso que tu falou, Leandra, de a pessoa apresenta o IgM, aí ela tá com o IgM. Aí, normalmente, o IgG, 10, 14 dias, já começa a surgir. E aí ela vai fazer outro teste, e o teste não acusa o IgG. E cadê o IgG dessa pessoa? E aí, Cheirinha, agora só explicar um pouquinho o que é IgG e IgM, né? Porque a gente não sabe se todo mundo que está assistindo É se verdade, é IgG e IgM. é verdade. Bom, IgM é ali no momento, eu tô com a doença na fase aguda. A doença está ali comigo no momento, normalmente é a fase é a fase sintomática, onde eu estou com os sintomas presentes, é onde eu estou com a doença na fase aguda, ela está ali no momento comigo. O IgG é o que acontece depois, é um anticorpo, né, que minhas células de defesa começam a se replicar e produz, é como se fosse uma vacina, né, o que a vacina faz com que o nosso corpo adquira para evitar que aquela doença, eu pegue aquela doença de novo. Então, quando eu tiver novamente o contato com aquela doença, supõe-se que aquela célula que meu corpo criou, tipo de memória, né, que é o IgG, vai combater o vírus não vai nem entrar. Falando numa linguagem menos técnica, é mais ou menos isso, né, Leandra? Exatamente. E aí eu não apresento o anticorpo. E aí? Eu posso pegar de novo, muitas vezes eu nem sei. Eu nem sei. Porque quando eu peguei a doença, eu entendi que eu não vou pegar mais. Porque tá na mídia, às vezes, dizendo, ah, é incerto, se você pega ou não pega. Mas acredito que eu não teve nenhum caso ainda. Ou então teve só um caso que pegou 2 vezes, então eu não vou mais pegar. E se eu não tiver produzido IgG? Né? Exatamente, como a gente já vê estudos hoje em dia dizendo que nem todas as pessoas estão produzindo anticorpos. E como eu falei anteriormente, e as pessoas que produziram anticorpos, muitas depois de 3 meses, já não apresentam mais o IgG, já não mais apresentam esses anticorpos. E quando eu não apresento um anticorpo para aquele vírus, eu estou suscetível a me contaminar de novo. Certo? E aí, a gente vem diante de toda essa situação, mas como é que fica? Como é que ficam as pessoas que tinham uma vida social intensa, aquelas pessoas que saíam de casa todos os dias para trabalhar, que tinham hábitos de vida de contato com outras pessoas, de interação, e de repente precisam estar dentro de casa, de uma hora para outra, né? Porque é uma coisa muito que de repente precisam estar dentro de casa. As crianças param de ir para as escolas, as pessoas param de ir trabalhar, o comércio fecha, a gente só tem direito de ir ao supermercado, a farmácias, posto de gasolina. Só quem pode sair de casa são aquelas pessoas que estão em serviços essenciais. E aí, como é que fica? Como é que a gente reage a essa situação de isolamento, de estar, entre aspas, preso dentro de casa, por causa de algo que a gente não sabe como funciona, que a gente apenas tem medo, porque sabe que se a gente se contaminar, a gente pode agravar, a gente pode precisar ir para o hospital ser entubado, ficar internado, a gente pode perder um ente querido por causa disso. E fica. Como é que a gente reage a essa situação? Quais são os danos que esse isolamento está causando para a nossa saúde, para a saúde mental? E aí é muito visto assim, que apesar de ser extremamente preocupante, né, a saúde física do ser humano diante desse vírus, a gente percebe que na maioria das vezes a saúde mental, né, os danos e as implicações psicológicas, elas estão sendo negligenciadas, subestimadas às vezes com pessoas realmente em crise, em surto, e está sendo muito subestimado a causa que levou a pessoa a ter esse surto,
que na verdade é o vírus, né? E aí a gente também tem que perceber que essas implicações psicológicas, elas podem ser muito mais duradouras e muito mais prevalentes do que os próprios acometimentos e as sequelas que a Covid deixa na pessoa que foi contaminada, né? E aí a gente tem alguns exemplos dos danos que a Covid pode causar, como esse medo. Pode ser o medo tanto do profissional de saúde que ele tem de levar a contaminação para a residência ou até mesmo dele pegar, não só o profissional da saúde, com a população em geral, de ir ao supermercado e a espaços públicos, se comunicar com o próximo desprotegido e aí acabar se contaminando. Tem também uma espécie de confusão, sem saber que etapa do processo está acontecendo, confusão, incertezas do que está acontecendo, do que ainda pode vir, de quando essas fases vão passar, de quando vai ocorrer uma melhoria, de quando vai surgir ou uma cura, ou uma vacina, ou uma medicação mais específica para o tratamento. Todos esses fatores, eles desencadeiam ao estresse porque minha rotina mudou, ao estresse porque eu estou sentindo falta daquela rotina intensa, ou então ao estresse de eu ter sido alocado em um novo cenário do qual eu não fazia parte. A ansiedade, né, de sempre vivenciar, sempre querer saber o que pode acontecer, o que vai acontecer. A pessoa se tem ansiosa a todo momento. E lembrando que tudo isso junto, até mesmo isolado, pode levar assim, a episódios depressivos, raiva, mal-estar, mal-estar ocasionado pela ausência do bem-estar psicológico que eu tinha anteriormente. Ou então, Leandro, que a gente pode observar também, é que às vezes a Covid ela serviu como gatilho para pessoas que já tinham algum problema psicológico e que agora, diante do isolamento social, onde houve uma parada total das atividades que ela realizava para se manter bem, ou então para tentar resgatar esse bem-estar dela, aconteceu esse gatilho, que foi o isolamento, mediante ao Covid, mediante ao medo, ao estresse, a tudo que ele poderia causar, né? Tanto para a pessoa quanto para as pessoas que cercam ela. E aí vem aquela questão, né? Como lidar com todos esses danos que essa situação vem causando à saúde mental das pessoas? Como lidar com essa raiva que você desenvolve de ter que estar dentro de casa, de não poder fazer aquilo que você tinha costume de fazer, de ter que parar de praticar atividade física, de ter que prejudicar a sua faculdade, de atrasar a sua faculdade, de ter que prejudicar até mesmo a questão financeira, porque as empresas pararam de funcionar e aí os salários foram reduzidos, de ter que lidar com o reflexo que tudo isso causa dentro de casa, né, dentro da família, com os filhos, de ter que lidar com o estresse de uma família dentro de casa, entre aspas, presa dentro de casa, chorando porque precisa brincar e não pode sair para brincar com os amiguinhos, de ter um marido e uma esposa dentro de casa que estão agora 24 horas juntos, cada um preocupado, porque não tem mais como trazer aquele sustento, não tem mais como prover aquele conforto para os filhos, para a família. E aí vem a questão da confusão de não saber quando isso tudo vai passar, de como se vai resolver essa situação, que gera medo de pegar a doença e, ao mesmo tempo, o medo de continuar isolado dentro de casa e acabar passando muita necessidade com a minha família, de não poder dar o que a minha família precisa, de prover o que a minha família precisa, o que os meus filhos precisam, e de entrar numa depressão, porque às vezes a gente se vê mesmo nessa situação de não saber mais o que fazer, de se ver sozinho, sem contato com muitas pessoas. Como é que eu posso me ajudar a superar esse ano? E como é que eu posso ajudar todas aquelas pessoas que estão convivendo comigo dentro de casa, aquelas pessoas que estão convivendo comigo mais próximo, e até mesmo aquelas mais distantes? Como é que eu posso ajudar?
a superar esses danos, a evitar que esses danos sejam tão grandes que possam vir a afetar a saúde mental das pessoas. O que é que a gente pode fazer? O que fazer nessa situação? Como driblar, né, o isolamento. Na verdade, não é driblar o isolamento, mas driblar a repercussão, os danos que esse isolamento nos causa, né? E aí a gente elencou aqui alguns pontos, né, do que a gente pode fazer para tentar driblar essa condição que a gente vive no momento, que apesar de estarmos passando por um processo de flexibilização, não significa que isso vai acabar agora, né? Não significa também que a gente precisa pular as etapas que estão sendo colocadas. E aí, o primeiro aqui que tem é estabelecer uma rotina, que é uma das coisas mais difíceis, porque anteriormente a gente estava acostumado com uma rotina que era posta, normalmente era posta, aquela rotina do trabalho, do transporte, de buscar o filho, de fazer uma refeição, normalmente a rotina muito corrida, e hoje, né, o que se tem muitas vezes é muito tempo livre que não se sabe como administrar esse tempo, ele acaba sendo desperdiçado, ou administrado de forma errada, não sendo proveitoso. E aí a gente dá algumas dicas, né? Estabelecer essa rotina é você se programar, você escrever, você realmente anotar, fazer um plano, pelo menos. Você pode iniciar com um plano semanal. Teve até uma ideia muito interessante que uma colega minha da residência do serviço social, ela está até aqui vendo, a Érica, que aí ela criou um grupo de WhatsApp com os agentes de saúde, e aí estabeleceu um plano de 21 dias. A meta era 21 dias para a pessoa mudar os hábitos. Claro que a gente, falando sobre isso, a gente até levantou que tem alguns hábitos que eles são mais fixos, que tá mais, é como se estivesse mais enraizado. Você não consegue fazer essa mudança, essa alteração repentina, ou com os 21 dias. Mas só a tentativa de você fazer aquela mudança já é super válido, porque seu corpo vai reconhecendo aquela nova rotina e aí fica mais fácil você colocar dessa forma, né? Você se programar dessa forma. E aí, nessa questão do estabelecer uma rotina, tentar também tirar a parte boa, né? Porque, assim, a gente vê que muitas vezes na nossa vida de antes Covid, a maioria das pessoas, assim, acabavam sobrecarregadas de tarefas, ficando muito tempo fora de casa, tendo pouco tempo com a família, chegando em casa cansado do trabalho, não tendo tempo de conversar com a esposa, com os pais, tempo de brincar com os filhos. E nesse novo estabelecimento de uma rotina, a gente está conseguindo encontrar tempo para isso. Então, tirar a parte boa dessa parte desse isolamento, né? Procurar aproveitar esses pontos fortes desse isolamento para que a gente possa driblar esses danos que toda essa situação está causando para a gente. Nesse estabelecimento da nova rotina, dessa nova rotina, até mesmo para depois, quando as coisas começarem a voltar ao normal, tentar continuar nessa rotina, de a gente ter sempre aquela preocupação de separar um tempo para conversar com as pessoas que estão com a gente, para brincar com os filhos, para sentar com os pais e conversar, dividir um pouquinho o seu dia a dia, ajudar dentro de casa, cada um fazendo a sua tarefa, para que ninguém fique sobrecarregado das tarefas dentro de casa. E assim, continuar os nossos dias, né? Do jeito que vem sendo. E aproveitar, né, para fazer um plano de ação, para você fazer aquele exercício que você não fazia antes. Você dedicar um tempo realmente para se entreter, um tempo para você mesmo, um tempo para você se conhecer, um tempo para você ouvir aquela música que você não ouvia há muito tempo por causa da correria, você escrever algo, você descobrir o que estava lá profundo dentro de você e você não tinha observado por conta da rotina que era muita correria, as demandas do dia a dia não te deixavam essa brecha para você se autoconhecer. E aí a gente cita aqui também, né, que você deve ter muita atenção para a qualidade e a quantidade de notícias.
E aí até eu fiz uma leitura de um estudo onde ele fala que você não deve ler mais do que 2 vezes. Não deve ler e não deve assistir aquela mesma notícia. Você não deve se manter informado mais do que 2 vezes no dia. O máximo é você buscar uma atualização 2 vezes. Até porque se a gente observar os parâmetros, os números, eles não vão se atualizar de uma forma tão repentina. Então, no máximo que você fizer isso 2 vezes ao dia, você aproveita, né, para fazer, para filtrar das fontes seguras e ter uma informação concreta, nada de mitos, realmente só verdades, né? E ter aquela informação concreta que você pode até repassar adiante e que não seja aquelas fake news, né, ultimamente. E aí a gente tem visto, assim, uma coisa que vem ajudando bastante nessa questão de driblar o isolamento, a questão das redes sociais. A gente viu que nesse período de isolamento social, as redes sociais, elas têm se, assim, têm vindo a aliar-se, né, com a gente, que a gente consiga driblar essa situação e que a gente consiga tornar nosso dia o mais comum possível, né, com a nossa rotina do que a gente tinha antes, o contato com as pessoas, na questão das ligações de vídeo, as salas de reuniões, que se a gente perceber, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vê a parte boa de que muita gente que, assim, antes tão distante, por estar mais tempo em casa, começaram a conversar mais. Mesmo que não tenha sido com a presença física, mas com essa presença por redes sociais, em questão dos grupos de famílias que vem acontecendo, que as pessoas entram todas juntas dentro de uma sala de reunião e passam aquele tempo conversando, brincando, os grupos de orações, as igrejas que também estão fechadas, e aí as pessoas passaram a entrar dentro dessas salas de reunião para poder continuar fazendo suas orações, fazendo os seus cultos, certo? A questão de voltar a fazer as coisas que a gente tanto gostava de fazer, que devido à correria do dia a dia, a gente não tem mais condições de fazer. A questão do ler, como a Sheila estava dizendo, que devido ao trabalho, devido à nossa correria, a gente acaba não tendo mais tempo de alimentar-se, de aprender. A gente passa muito tempo só de escutar o que a gente vê na televisão e acabar construindo uma ideia naquilo que a mídia passa para a gente. E agora, com esse isolamento, a gente tem o tempo de parar, de ir buscar, de ler artigos científicos, de ver o que realmente é, o que não é, de filtrar aquelas informações e tirar daquelas informações o que é verdade, o que vai me fazer ser, o que vai me fazer ficar bem, e saber deixar de lado aquilo que eu estou vendo na mídia, o que está sendo disseminado na mídia e que não é verdade, com embasamentos científicos. Outra coisa que a gente viu muito também nas redes sociais foi os grupos de atividades físicas, certo? Muitos grupos desses desafios que as pessoas estão se juntando para fazer atividade física, alguns grupos de manhã, de tarde, de noite, eles vão se adequando na disponibilidade da maioria das pessoas, e as pessoas, mesmo dentro de casa, usando o que tem dentro de casa, cadeira, escada, um banco, uma corda, um varal de roupa, uma rede, elas vêm fazendo atividades físicas. Elas se juntam, tem um professor, que é um educador físico, que vai orientando como é que as pessoas podem usar daqueles utensílios que tem dentro de casa para se exercitar, certo? Para fazer com que a saúde fique em dias. E muita gente que antes do isolamento não tinha o tempo de ir na academia, não tinha o tempo de cuidar da saúde, não tinha o tempo de se exercitar, passaram a fazer isso, passaram a mudar de hábito, passaram a ter uma vida mais saudável, certo? A questão da meditação, né? Quando a gente fala meditar, não significa que a pessoa tem que parar e fazer aquela yoga e passar horas e horas meditando, que também é muito bom, mas tem gente que não consegue. Mas é tirar um tempinho desse dia que você está dentro de casa, que você não está saindo para ir para um shopping, que não está saindo para ir para um restaurante, para uma aula,
para o trabalho, e parar um pouquinho e pensar também em você, né? Pensar um pouquinho o que foi que eu fiz até agora, o que é que eu posso tirar de positivo do que eu fiz até hoje. E agora, o que é, eu vendo a situação, eu vendo de quão incerto é o futuro, de quão incerto é o daqui para frente. Como é que eu posso me programar? O que é que eu pretendo fazer a partir de agora, quando as coisas começarem a voltar ao normal? O que é que vale mais a pena fazer? Quais são os valores que eu vou querer levar adiante depois que eu passei por essa situação? Certo? Sem falar que E é um momento. Pode falar, Desculpa. gente. É um momento excelente para você estreitar os vínculos, né? Principalmente com a família, com os amigos, ou até mesmo com. Não, claro, com o contato pessoal e tudo, mas principalmente nas redes sociais. Às vezes nas redes sociais tem pessoas, tem milhares de pessoas das quais a gente nunca ouviu falar, né? E às vezes um vídeo que a gente posta ou algo que a gente coloca chama a atenção e desperta aquilo na pessoa que você jamais imaginou que ia despertar. E aí algumas pessoas até colocaram aqui, Leandro, que como é difícil enfrentar essa realidade, principalmente quando se perde alguém, e a gente está vivenciando um momento onde o luto, a gente não tem como muitas vezes exteriorizar esse luto, principalmente porque na maioria das vezes não está podendo acontecer velório, não está podendo acontecer os rituais que a gente executava antes, né, que fazia parte dos nossos costumes. Também fala de acidentes, algo do tipo, são coisas impulsivas, também resultado de uma depressão, de um estresse, de um acúmulo de informações, de um acúmulo de sentimentos que muitas vezes eles não são exteriorizados com pessoas que estão próximas a nós. Por isso, o importante também nesse momento é a gente parar em casa, observar mais aquela pessoa que a gente não observava há muito tempo, estreitar realmente os vínculos, os laços, tentar fortalecer o que não existia há algum tempo por causa da rotina, né, supercarregada que a gente tinha, né? E aí, com essa questão das redes sociais, a gente. Até aquela frasinha que é um pouquinho clichê, mas a gente até vê. Às vezes, para a gente estar perto, a gente não precisa estar junto. E a gente vem vivenciando muito isso. Certo? A gente está vendo pessoas se reaproximando pelas redes sociais, conversando mais, estando perto, participando mais da vida um do outro. A questão do se preocupar, pessoas da mesma família que não moram juntos, tipo pais que não moram com os filhos, irmãos, se preocupando porque o seu ente querido está longe de você, você não sabe como é que está a vida dele, se preocupando, será que ele está protegido, será que não está? Você passa a ligar mais, você passa a fazer uma chamada de vídeo, a ver aquela pessoa, a acompanhar mais o dia a dia daquela pessoa, até mesmo com o ciclo de amizade. Você passa a viver mais junto, certo? A viver mais perto, mesmo que distante. E essa questão de, assim, como que o Márcio estava falando, que alguém comentou aí, a questão de como é difícil você viver, você perder uma pessoa dentro dessa situação. Realmente é muito difícil, porque a gente acaba tendo aquele luto um pouquinho roubado da gente. Certo? A gente acaba não podendo se despedir daquela pessoa. A gente vê uma pessoa que adoeceu, de repente foi para o hospital, e quando ela vai para o hospital, ela fica sozinha, eu não posso estar junto, eu fico preocupada, eu não sei como é que aquela pessoa está vendo, como é que aquela pessoa está sendo cuidada, e de repente só me vem a notícia de que, infelizmente, aquela pessoa partiu, né, veio a óbito, e aí é tudo muito rápido, você não pode ver, você não pode velar, mas assim, que a gente consiga ser forte dentro dessa situação e usar também essa situação para tentar conscientizar as pessoas que não estão levando muito a sério a situação que a gente está vivendo. Né? Porque é exatamente pela falta de consciência de muitas pessoas que ainda tem essa grande contaminação, esse grande índice de pessoas sendo contaminadas de casos novos da doença.
certo? Então, é isso, é estabelecer aquela corrente da conscientização, de que, claro, tem um dia que a pessoa vai precisar sair de casa, porque a pessoa precisa fazer um supermercado, a pessoa precisa ir na farmácia, a pessoa precisa resolver alguma coisa, certo? Mas que esse sair de casa seja realmente para resolver situações que essenciais, coisas essenciais. E quando eu vou fazer isso, eu tenho sempre todos aqueles cuidados, que eu uso a minha máscara. A gente sabe que a máscara, o ideal é que ela seja trocada de 2 em 2 horas, que eu tenha o cuidado de não estar tocando nos cantos onde eu vou, quando eu vou no supermercado, não estar tocando em todos os produtos do supermercado, pegar só aquilo que eu vou realmente querer levar, depois estar sempre limpando a minha mão com álcool, e assim que sair do supermercado, assim que possível, lavar a minha mão com água e sabão. Quando chegar em casa, ter uma forma de me proteger e de proteger as pessoas que estão dentro de casa, tomar aquele banho, de preferência lavar o cabelo, deixar aquela roupa que eu saí, já colocar lá no cantinho para lavar, certo? E tentar, por mais que seja difícil, por mais que a gente ache até que um pouco exagerado, como essa prevenção está sendo disseminada, mas tentar seguir todas essas orientações para que a gente possa evitar de estar se contaminando, para que a gente possa evitar de estar indiretamente contaminando uma pessoa querida, de estar contaminando outras pessoas, de estar levando esse mal para dentro de uma família, destruindo mais uma família, destruindo mais um lar por causa de um vírus desse, certo? E aí, um dos pontos aqui, Leandro, que eu acho muito interessante, que eu tenho observado muito, né, na minha rotina, é o último de dormir bem. A gente coloca para a pessoa dormir bem, mas como estabelecer essa rotina do sono para que o padrão do sono retome ao que era antes, né? A pessoa tem que observar muitas vezes, quando a gente chega na unidade, as pessoas dizem que, ou então mesmo nas competências de saúde mental, né? A pessoa diz que está com insônia, que não consegue dormir, que precisa de remédio para dormir. E aí, quando você vai observar o que está acontecendo com a rotina da pessoa, realmente se aquela pessoa que está em isolamento, ou que algum parente foi acometido com a doença, ou que mudou totalmente a rotina de trabalho, algo mudou após essa pandemia, algo mudou diante de toda a rotina daquela pessoa, né? E aí é interessante orientar que a pessoa tem que realmente ver qual é o padrão do sono dela, qual a rotina do sono dela, que horas ela está acordando, que horas ela está dormindo. Porque normalmente, quando a gente passa o dia em casa, não tendo mais aquela rotina, consequentemente, a gente não vai estar tão exausto quando a gente tinha uma rotina fora de casa. E aí, será que é porque eu não estou tão cansado? Será que é porque eu não estou dormindo tão cedo, mas, no entanto, estou acordando bem tarde? E aí, uma das ideias é você estabelecer nos primeiros dias um horário para dormir, e depois de estabelecer esse horário, você tentar ao máximo respeitar, para que o seu ciclo circadiano volte ao normal, né? Seu reloginho volte ao normal e você consiga, assim, ter aquele padrão de sono, de repouso, você realmente acordar revigorado e não mais cansado. Acordar muito tarde, dormir muito tarde e acaba cansado, porque você passa o dia tirando algum cochilo, passa o dia deitado, realmente numa rotina que não faz parte do que existia antes. E aí você tem que se policiar quanto a isso para tentar também voltar ao primeiro ponto, que é estabelecer a rotina. Aí, agora a gente vem, né, agradecer, dar aquelas dicasinhas que todo mundo já sabe, fique em casa, use máscara, respeite o distanciamento social, lave as mãos e lembrar que tudo isso vai passar. Vai. A gente pode junto fazer com que tudo isso passe de uma forma mais amena, de uma forma mais tranquila para todo mundo. E abrir agora para pergunta, certo? Caso alguém queira fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, algum posicionamento, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma vivência?
Estou vendo aqui no chat que alguém colocou aqui, eu mesma tento trabalhar o meu psicológico, pois eu vejo diariamente muitas mortes. E ver eles ali invulneráveis, longe de sua família, sem notícias da família, eles têm medo. E vejo que muitos se entregam e não querem por achar que não vão se curar, por não ter o amor e o cuidado da família, principalmente os idosos, que sofrem muito. Nós da saúde temos que passar mais segurança e conversar para tirar esse medo. É verdade. Muitas pessoas, elas não querem procurar o serviço hospitalizado, então até mesmo quando elas chegam na unidade básica, que agora a gente está direcionando, né, o atendimento para outra sala, para evitar a disseminação em toda a unidade, elas ficam muito receosas por ser atendidas com a síndrome gripal, por ser atendidas com suspeita de Covid. Elas ficam muito receosas e com esse autodiagnóstico prévio, né, antes mesmo do atendimento, elas já acham que por ser atendida ali, já vai ser outro direcionamento, e aí é bem, bem difícil mesmo. Pois é. Lena, ó, vou fazer o que você pediu, certo? Tirar a máscara e dar aquele sorriso para a gente matar a saudade, certo? Mas só dizendo que a máscara, eu estou usando a máscara porque meus pais são idosos, certo? E eu trabalho, eu tenho que casa para trabalhar, sou enfermeira, então eu preciso sair todos os dias. E aí, como eu estou dizendo, a minha preocupação quando eu chego em casa, eu tomo banho e é direto de máscara para evitar que, se por algum motivo eu vier me contaminar, de trazer esse vírus para casa, tá certo? Pronto? Pois é, pessoal, é assim, eu acho que é mais ou menos isso, certo? A questão. E é aquela história. Vamos lá, né? Não vamos desistir. A gente está no meio de uma batalha e a gente está fazendo tudo para vencer essa batalha e a gente vai vencer, apesar de, assim, muitas coisas a gente perdeu nesse decorrer desse Covid, certo? Assim, muitas pessoas queridas se foram, muitas coisas ficaram pelo caminho, mas são coisas que a gente tem condições de reconstruir, né? Vidas perdidas a gente não vai trazer de volta, mas assim, possível para que a gente seja forte, para a gente possa estar dando força para outras pessoas, para que a gente possa estar construindo mais um degrau, né? Para que a gente possa estar junto, ser mais forte para vencer essa batalha e qualquer outra que venha aí pela frente, tá certo? Shelinha quer falar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer. É muito bom essa troca de conhecimento, essa troca de experiência. É muito bom a pessoa aqui mesmo, né, informando que é difícil. Uns falam que é difícil a perda, outros falam que é difícil ficar em casa, outros falam que é difícil não poder ficar em casa. E aí a gente acaba se compadecendo com a dor do outro. E o intuito das lives, da troca de conhecimento, da gente compartilhar esses saberes é isso mesmo. É cada um tentar se fortalecer para que juntos essa pandemia passe cada vez mais rápido e a gente possa, sim, daqui a um tempo, conviver, festejar como a gente sempre fez. É isso, gente. Muito obrigada a todos pela presença, certo? E estamos aqui à disposição. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, queiram interagir, estamos aqui à disposição, tá certo?